no CT do Flamengo qual roupa entre Pedro e Rogério Ceni, porque no último jogo entre Flamengo e Fortaleza, o Pedro, como é que eu posso definir? Dá para chamar o quê, Rafa, Casão? Não foi bem um chilique, foi uma insatisfação. Uma insatisfação fica bonito assim. Mas está lá, no GE. Globo, a notícia de que Pedro e Ceni esclarecem pontos de vista e Flamengo retoma foco para o Juventude. Walter Casagrande Júnior, que foi um dos grandes centroavantes do futebol mundial. Ô, Casão, a informação é de que não. Mas você acha que, de alguma forma, esse embate entre Flamengo e CBF, né, esse veto do Flamengo para a não convocação do Pedro para as Olimpíadas, isso justificou um pouco esse comportamento que o Pedro apresentou? Olha, eu estava fazendo o jogo e foi surpreendente a reação dele. O Pedro nunca tinha demonstrado, pelo menos que eu saiba, uma demonstração de irritação por estar ou ser substituído ou estar fora. O Rogério já tinha tido problema na temporada passada com o Gabriel, que não aconteceu nada, né? Eu até falei na época, tinha que conversar, não podia deixar rolar aquilo, que podia até atrapalhar o vestiário, talvez não tenha atrapalhado, o Flamengo foi bicampeão e tudo mais. Mas essa situação que você falou pode ter alguma coisa assim, porque você é um jogador jovem, você é convocado para a seleção olímpica, você é um grande jogador, como é o Pedro, e aí ele posta toda a alegria dele de ir para a Olimpíada. Aí o Flamengo pede para ele não ir, né? Pede para a CBF para não ir, para dispensar o jogador. E aí ele é titular, ele entra, né, ele estava com Covid, recuperou, então ele é titular. Aí o treinador substitui. Naquele momento, o pensamento dele pode ter passado assim, pediram, não estão deixando eu ir para a Olimpíada, mas eu entro para jogar, os caras me tiram. É momentâneo aquilo, é uma reação momentânea, porque ele não teve a frieza de analisar como ele estava na partida. Ele não estava fazendo uma boa partida. Então, até foi correta a substituição do Rogério. O que não foi correto é o Rogério expor na entrevista o Pedro, porque ele não expôs o Gabriel. Então, não pode expor ninguém na realidade. Não é dois pesos, duas medidas. O treinador não pode colocar para fora uma reação de momento. Você tem que se conversar. Foi a primeira vez. Não é aceitável, mas dá para compreender uma reação do Pedro daquela maneira. Não pode passar daquilo também. Foi ali no limite do respeito, né? Tem jogador que briga para não ir para o banco, mas tem uns jogadores aí também que brigam para não sair do banco, aquele banco de couro, aquele banco quentinho. Mas eu não vou falar quem, porque o foco aqui é o caso do Pedro, que a gente viu que já foi a parada às arestas. Mas como é que você enxerga essa situação, Rafa? Você concorda com o Casa? Concordo, mas eu acho compreensível do ponto de vista humano mesmo, assim, a frustração do Pedro, né? O Mansur até escreveu, o nosso colega aqui, o Carlos Eduardo Mansur, escreveu uma coluna falando sobre isso. O Flamengo está no seu direito. A situação do Pedro é diferente do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. Os clubes querendo a seleção como vitrine, porque tem nos jogadores oriundos da base a chance de fazer negócio e conseguir dinheiro. O Flamengo foi lá fora e pagou 14 milhões de euros. Está pagando ainda os 14 milhões de euros pelo Pedro. O Flamengo quer ter o jogador à sua disposição para jogar 90 minutos ou para ficar 90 minutos sentado no banco. Do ponto de vista da instituição, o veto é compreensível. É totalmente diferente do histórico que a gente tem de todo clube aqui abrir as pernas para a convocação de seleção olímpica, porque é importante para o clube que o jogador se valorize, tendo a convocação para a seleção. Não é bem o patamar que o Pedro vive hoje, como retorno para o futebol brasileiro. Mas eu entendo a frustração dele, né? Isso não tira a parte do querer estar lá, do querer buscar uma medalha, da valorização que ele sente profissional por estar vestindo a camisa da seleção brasileira e do que isso poderia representar até como salto da olímpica para a principal. Numa posição carente, numa característica carente, um jogador mais de área, de presença, com uma facilidade absurda para fazer gols. Tem faltado na principal isso, né? Então, eu entendo, mas a melhor forma a se trabalhar é o diálogo. Concordo com relação à coletiva do Rogério, talvez fosse o caso de contemporizar um pouco mais o que aconteceu, mesmo que fosse duro internamente, e o que parece ter acontecido é o contrário. Foi duro publicamente, mas internamente a situação parece ter se resolvido de maneira bem branda, né? Então talvez fosse o caso do inverso.
A roupa suja tá bem suja, mas ninguém ter chance de observar a lavagem dela, entendeu? Entendo, vai deixar naquele cantinho lá. Aliás, o que eu mais tenho na minha casa é roupa para lavar, pelo amor de Deus. E o Casão falou que o Pedro não estava bem na partida, e a gente tem que lembrar que o Rodrigo Muniz está fazendo uma excelente temporada, né? Mesmo entrando pouco, guardou 2 no jogo contra o Bragantino. Então, se o Gabigol já tem uma baita de uma sombra, que é o Pedro, agora o Pedro já está com uma grande de uma sombra, que é o Rodrigo Muniz. Ô, Casão, você já se irritou assim quando te substituíram? Mas não deviam substituir você, Casão. Ninguém tinha que tirar você. Mas você já se irritou, Casão? Não, eu não me lembro, não. Eu não me lembro de ter me irritado, não. Eu era um jogador muito intenso na partida. E na maioria das partidas, nos clubes que eu joguei, quando eu estava em forma e sem contusão, eu era titular. Pela minha entrega, eu era um jogador que era difícil de ser substituído, porque o treinador via a entrega, pelo menos, entendeu? Eu jogava em outras posições, mas eu entendo a frustração da substituição, mas eu não concordo com as reações exageradas. Como eu falei, a do Pedro foi no limite. Quase, mais alguma coisinha passava do limite e entrava no respeito. Eu não concordo muito porque o treinador escala quem ele quiser, sabe? No contrato não está escrito que o cara tem que ser titular. E aí, quem treina o time é o cara. A gente não vê o treinamento todos os dias, a gente não está acompanhando. Comentarista, né? Os repórteres até podem acompanhar, apesar que hoje os clubes são todos fechados para treino, mas a gente não vê tanto. Então, o Rogério ali naquele momento, o Pedro não estava jogando bem. E você estava com um cara no banco que vinha fazendo gols. Tinha feito os 2 gols na última partida, mesmo com a derrota. 2 golaços, inclusive. Então, eu acho que a substituição não foi errado. Mas tem que dar um crédito para tudo isso que deve estar passando na cabeça do Pedro, cara. A cabeça dele deve estar. Ele deve pensar assim: daqui a pouco o Gabriel volta da Copa América e aí? Eu não vou para a Olimpíada, tem outro, eu já não sei nem se eu sou o segundo reserva, se eu sou o reserva imediato do Gabriel, se eu estou perdendo espaço. A cabeça do cara, ele é muito novo, a cabeça dele fica meio em dúvida mesmo. A famosa boa, quer dizer, tá dando dor de cabeça, né? Mas pro Rogério Ceni ter 3 centroavantes da maneira que tem... Eu falo muito sobre... Finalmente virou essa boa dor de cabeça, virou uma dor de cabeça de verdade, né? Ter 3 centroavantes com essa qualidade. Eu falo muito aqui no Troca, pra mim não existe problema bom. Uma hora você vai ter que administrar o problema, né? E o Pedro vinha lidando muito bem, antes dessa questão da Olimpíada, com poucos minutos pra qualidade dele. Sim. Né? Porque acaba não jogando junto praticamente. Tem algumas partidas, mas poucas, e dependendo das circunstâncias. Então, eu já acho que ele poderia ter dado defeito antes. E essa foi uma gota d'água em cima do que tem sido um histórico. Mas administrar isso não é simples, né? Se você joga só com um homem mais centralizado e tem 2... São os 2 melhores atacantes do futebol brasileiro, no mesmo time. Se um é banco do outro, é problema. Se é problema, é ruim. Problema bom. Problema bom se todo mundo ficar quieto, mas não vai ficar, entendeu? É pesado. Casão levantou o seu dedo com o seu belo anel. Que belos anéis, Casão. Daqui a pouco você vai mostrar com mais detalhe. Olha isso, cara. É estileira. É um negócio que eu não tenho, Rafa. Eu não tenho esse estilo. Eu também não. Fala, Casão. Olha só, o que eu vou falar é o seguinte. Os treinadores, eles querem elenco grande. Eles reclamam com contratações, como o Abel reclamou ali, do Abel Ferreira do Palmeiras. Tem um elenco que foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, e está pedindo jogador. Pediu pelo menos, né? O Gagliotti não gostou. Então, todo treinador, no Brasil principalmente, ele reclama que tem que ter um elenco, contrata bons jogadores, ele faz lista, mas nenhum treinador quer ter jogadores do mesmo nível na mesma posição. Não é que nenhum quer ter. Ele prefere ter um titular e um quase titular mesmo. Aquele jogador bom que ele tem confiança em substituir. Quando você tem 1, 2 jogadores, como o Rafa falou, que eu concordo, são os 2 melhores centroavantes do país, no mesmo time, e um fica de fora. Vai ter problema. O problema surge. E como o Rafa falou, concordo plenamente. Não existe problema legal.
problema bom. Problema bom não. Quando tem problema, é um problema. Alguma coisa está acontecendo. E você tem que tentar administrar. Então, os elencos que os treinadores querem são elencos completos, né? Com no mínimo 2 jogadores para cada posição. Alguns 2, 3 jogadores que jogam em diversas posições, mas um pouquinho abaixo daquele que ele considera titular. Senão, é difícil de você dar uma gerenciada nisso tudo aí. Ô, Casão, eu vou tirar uma foto do Rafa, aí vou colocar em preto e branco, botar um fundo preto, e aí vou escrever assim, ó. Não existe problema bom. Vou te mandar essa foto, vou criar um pôster. Olha só, se na frente o Flamengo tá cheio de opções e até com esses problemas péssimos, que não existe problema bom, lá atrás o Flamengo vai poupar o Rodrigo Caio. O Flamengo que joga domingo, 11 da manhã, lá no Alfredo Jaconi. Será que vai ter... Tem neblina? Manhãzinha tem, né? Não sei se tem, tão mas eu não forte tanto. quanto... Aquela do fim da tarde ali... naquela e quartas à noite no Alfredo Jaconi. Se seu time vai jogar lá, um abraço. Nem assiste o jogo. Mas o Flamengo não vai ter o Rodrigo Caio por precaução, a comissão sequência técnica... de jogos, né? Sequência de Ele jogos. tem um histórico de lesões. Sim. Frio. Sim. Faz sentido. Faz sentido, faz todo sentido. Agora, Rafa, provavelmente quem entra para fazer essa dupla de zaga com o Ilharão é o Gustavo Henrique. Sim. E eu queria que você falasse para a torcida do Flamengo como é que você vê esse momento do Gustavo Henrique, se já dá para a torcida confiar no Gustavo Henrique sendo o substituto, que é sempre o primeiro, né? O Arão não joga ou o Rodrigo Caio não joga, o Gustavo Henrique é essa peça imediata. Ele está à frente dos demais. Esse é um caso onde há esse desnível que o Casão cita, que é importante. Total. Existe elenco, o Flamengo tem opções para o setor, mas eu acho que imaginava num primeiro momento, lá na contratação, tanto do Gustavo Henrique como do Léo Pereira, que eles dariam uma resposta acima do que eles deram no primeiro ano, né? E acho até que o Gustavo estava buscando uma recuperação nesse sentido, tendo atuações um pouco mais seguras já na temporada 2021 do que foi o trabalho dele em 2020. Mas há um desnível. O Rodrigo Caio é superior e titular absoluto. E a utilização do Arão até resolve um problema, num primeiro momento. Ele traz vantagens, a questão da construção, o passe vertical, mas ele tem desvantagens com relação, inclusive, ao Gustavo Henrique. Em posição, bola aérea, a linha de 4 indo para frente e para trás no momento certo. São coisas que um jogador de meio campo, para se adaptar à linha de defesa, vai sofrer alguma adaptação, vai passar por um período um pouco mais complicado. O Arão é melhor com a bola do que sem ela. E quando a gente fala sobre um zagueiro, é um tanto estranho falar sobre isso, né? Mas acho que o Gustavo Henrique tem nível para se afirmar no Flamengo, por mais que o primeiro impacto dele tenha sido abaixo do que era a expectativa. Ainda falando sobre os zagueiros do Flamengo, teve um que se despediu. O Tuller acertou com o Montpellier. Tá certa a pronúncia, Casão? Você que é um cara que domina o francês, o italiano. Me ensine, Casão, por favor. Não, tá certo. Quem jogou lá foi o Júlio César, inclusive. O zagueiro, o Montpellier. Sim. Montpellier. O Júlio César, o zagueiro da Copa 86, foi meu companheiro. Ele jogou no Montpellier. Primeiro ele foi pro Brest da França, depois ele foi pro Montpellier, depois eu acho que ele foi para o Borussia ou para Juventus. Eu joguei contra ele na Juventus, inclusive. Montpellier. Zagueiraço. Não, sem o R, que o Casão falou. É Montpellier. Montpellier. Sem o R. Sem o R. O Tuller foi por empréstimo. Mas vem cá. Esse é o meu francês. Eu falei no meu francês. Peraí que meu microfone caiu aqui. Só um momento, Casão. Só um pequeno momento para eu colocar o meu microfone de volta, senão ninguém me ouve. Olha só, o Flamengo acertou esse empréstimo para o Montpellier por 200 mil euros com opção de compra. O Casão estava falando da questão das cobranças de reforços, que o Abel estava